fazer aqui hoje, porque lá ficaria mais difícil de todos irem, né? Mas com certeza a espiritualidade está aqui presente. E vamos começar a nossa palestra da noite de hoje, né? Iniciando com a leitura de preparação, que será feita por nossa irmã Elina. Hoje vamos usar da própria voz, né? Não precisa do recurso do microfone. A mensagem de hoje foi extraída do livro Religião dos Espíritos, enviada pelo Espírito Emmanuel, psicografada pelo médium Chico Xavier, intitulada Herança. O exemplo de ontem é raiz oculta que deita as vergônteas floridas ou espinhosas na árvore da tua experiência de hoje. Tens do que deste, tanto quanto recolhes compulsoriamente do que semeaste. Nos pais intolerantes, recebes os parceiros de outras eras, com os quais te coligaste no mal, para que lhes reconduzas um passo à quitação ante a lei. No corpo mutilado, impões a ti a resultante dos abusos que cometestes, esquecido de que todos os patrimônios são empréstimos da providência e sempre devolveremos em época prevista. Herdamos assim de nós mesmos tudo aquilo que se nos afigura embaraço e miséria no cálice do destino. Se desejas conquistar em ti a vitória, lembra-te de que a morte virá de improviso e que receberás os frutos bons ou maus de teus exemplos, que impelirão tua alma à descida na treva ou à glória imortal da divina ascensão. Belíssimas reflexões para que a gente possa, no dia a dia, perceber a necessidade da gente começar as nossas mudanças. Para a nossa prece, convido nossa irmã Eugenie. Boa noite a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Vamos unir nossos pensamentos num só objetivo. Vamos aproveitar esse momento de harmonia, de paz, que paira aqui a luz do Mestre Jesus. E nossa gratidão a Deus, o nosso Criador, por estarmos aqui, apesar do tempo chuvoso, em que muitos companheiros nossos não puderam estar conosco nesta noite, devido a essas chuvas, que os nossos pensamentos também possam ser voltados para eles e que eles recebam, segundo as suas necessidades, as bênçãos do Divino Mestre. Pedimos, Senhor, pelo nosso expositor desta noite, o Senhor Chaves, que o Senhor o envolva de muita luz, muita inspiração, harmonia, e que ele possa discorrer o tema desta noite com precisão, com tranquilidade, e que nós possamos absorver este ensinamento, vamos dizer, desta noite, e que nós possamos utilizar pelo menos alguns itens ou alguma frase que seja no nosso dia a dia, que possamos lembrar desses momentos que aqui passamos aprendendo e aprendendo. Que a tua paz, Senhor, nos envolva a nossa cidade, nosso estado e o universo. Senhor, derrama bênçãos e luz aonde houver mais necessidade. Te agradecemos desde já
pela tua bênção, pela tua compreensão, pelas nossas fraquezas, e que possamos aproveitar o máximo possível desta noite. Que assim seja. Graças a Deus. Hoje nossa palestra está sendo gravada, né? Então, boa noite a todos que nos assistem, né? Boa noite, boa tarde, bom dia. E vamos agora dar início à nossa palestra com o tema O Cristo Consolador. E o nosso convidado é o nosso irmão Jarbas Fagundes. Jarbas, seja bem-vindo e Jesus te abençoe. Queridos irmãos, queridas irmãs, que nos abençoe Jesus, o nosso guia, o nosso modelo, que nós devemos seguir sempre. Eu deixo um abraço fraterno a todos aqueles que fazem a Associação Espírita José Eusébio, e que neste dia, nesta noite, possamos vivenciar uma assertiva do Cristo. Certa vez, Jesus de Nazaré, nosso irmão maior, ele dissera aos apóstolos que quando 2 ou mais dos seus irmãos estivessem reunidos em seu nome, ele se faria presente. E com esta assertiva, o grande objetivo da nossa conversa de hoje é sentir o magnetismo de Jesus, tal qual Emmanuel descreve num capítulo fabuloso do livro Pão Nosso. Mas esse capítulo maravilhoso vai ser as entrelinhas para entendermos o menor capítulo do Evangelho, com poucas páginas, mas com um ensinamento profundo, um ensinamento que, independentemente do credo religioso, independentemente da condição espiritual, independentemente do grau de espiritualização de todos nós vamos sentir um acolhimento e um aconchego do Senhor da paz, do Senhor da luz, que é Jesus. Jesus, sabedor da condição emocional, da condição psíquica e da condição de espiritualização dos seus irmãos, sabedores que, mesmo tendo conhecimento das máximas que estão contidas no seu Evangelho, sabedor que ele mesmo trabalhou por 1000 anos para ter uma equivalência de vibração espiritual, para iniciar um grande projeto evolutivo, o projeto evolutivo de todos nós, porque ele sabia que o Pai Celestial, como sendo o grande organizador da vida, criara uma outra morada, concomitantemente com o que ele disse certa vez, há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito. E este Jesus que nós clamamos, que nós adoramos, que nós nos curvamos perante a sua magnitude, que é o amor, que é a bondade,
como governador espiritual do planeta Terra, hoje e há 4,2 bilhões de anos, este ser já é um ser crístico. E ele, sabedor de tudo que nós passávamos, sabedor de todas as nossas necessidades, ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fadigados, que eu vos aliviarei. Jesus, neste capítulo maravilhoso, ele fala do jugo, o jugo leve. E é preciso nós compreendermos o momento atual, o momento predecessor deste momento atual. Basta que possamos fazer uma análise super crítica numa linha do tempo. Se nós nos permitirmos olhar muito profundamente o passado, nós vamos ver que o nosso Pai Celestial, Deus, já preocupado com todas as suas ovelhas, ele envia Moisés. Envia Moisés porque, à época, nós outros estávamos numa condição, talvez, selvagem, apesar de não estarmos no mundo inicial, no mundo primitivo. E Moisés veio para falar do monoteísmo, para falar de um Deus único, para preparar um futuro que viria um outro ser, um ser magnânimo. Assim ele fez. E houve toda uma preparação para que a luz, o Espírito Santo, o jardineiro divino, o médio de Deus, chegasse até nós para ensinarmos o amor. E Jesus, como um grande professor, como um grande psicólogo, como um grande médico, o médico das almas, ele conhecia cada um de nós, a quem o Pai confiou. E ele orou certa vez fervorosamente. Ele olhou para o céu, porque nós outros sempre entendíamos que Deus está no céu. Olhou para o céu para que todos entendessem e orou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Só aí, este ser crístico, que é o amor, ele estava ensinando para todos nós que nós fazemos parte de uma família universal. Quando ele dissera: Pai nosso que estás nos céus, ele estava dizendo que o Pai era dele e era de todos nós, e que nós somos irmãos. E como irmãos, ele trabalhou no período que esteve conosco para que nós pudéssemos se colocar no lugar do outro, para que nós pudéssemos se comover com o outro, para aqueles que tivessem mais um pouco, ajudasse o outro, e acima de tudo, que nós trabalhássemos na autocaridade para entendermos nós mesmos. Jesus, à época, ele fez trabalhos maravilhosos e disse afirmativas que nós temos que processar e refletir nos tempos de hoje, porque foram atemporais. Jesus, certa vez, quando passava, alguém
que não tinha sua visão em Jericó. Ele vai, se aproxima do mestre, e o mestre, que tinha os ouvidos de ouvir e os olhos de ver, via aquele homem quando disse: mestre, eu preciso ver. Jesus olha para ele e naquele momento, didaticamente, poderíamos dizer que ele colocou o crachá de psicólogo das almas, do psicólogo que entende o que a mente fala, e disse assim: sim, 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 poderás ver, e dá a visão orgânica ao cego de Jericó. Mas ele diz: vais e não voltes a pecar. Este mesmo Jesus, para nos ensinar, para mostrar que independentemente da condição psicológica, financeira, da condição de estar doente da alma ou não, ele observava, ele atendia, porque ele dissera que os sãs não necessitavam de médicos e que ele estava para atender aqueles que sim necessitavam. E aí, eis outra passagem, a época, quando ele vai naquela praça e observa muitos homens com a pedra e uma mulher numa condição que à época era terrível. Ela, como, abre aspas, pecadora, fecha aspas, cometia o adultério. E o adultério só acontece quando tem um par. Mas Jesus observa todos e ele, com a sua grandeza espiritual, bastaria que ele olhasse para que aquelas pedras caíssem, desmanchassem. Bastaria que ele colocasse a mão para afastar, como os filmes de ficção científica. Mas não. Ele, como grande psicólogo, atuou no centro de força maior daqueles homens, quando ele disse: aquele que não tiver pecados, atire a primeira pedra. E provavelmente, com a sua voz doce, com a sua mansetude, todos deixaram as pedras e saíram. E aquela mulher, claro, olha para Jesus e se prostra a seus pés. Jesus diz: levanta-te, mulher. Eu não sou digna de olhar para ti. Levanta-te, mulher. Ali Jesus estava entendendo algo que o homem não vai entender. Ele estava lendo os pensamentos. Jesus não conhecia a física quântica. Jesus não conhecia, Jesus conhecia, mas não tinha como falar naquela época. Mas ele observava e viu as intenções daquela mulher. Provavelmente Jesus já pensava que o amor cobre uma multidão de pecados. Fala com aquela mulher, que talvez, Márcio, é a próxima palestra, e diz: mulher, vais e não voltes a pecar. E a história fala que se perguntasse àquela mulher, depois daquele cenário, o que era mais importante na sua vida, ela ia dizer: foi o encontro que eu tive com o Mestre Jesus. E tudo passou, meus irmãos. A época, Jesus trabalhando, pregando, para que os homens entendessem a irmandade, para que cada um, independente de religião, simplesmente dentro do cristianismo, eles se amassem.
Mas Jesus observando, ele que trouxe todos esses ensinamentos, que poderia escrever livros e livros, nada escreveu. Mas, graças a Deus, nós temos os evangelistas, João, Marcos, Lucas, que escreveram a sua história. E tem uma passagem que Jesus reúne aqueles homens, os apóstolos, conversa, entendendo que mesmo eles ainda não havia condição de entender as suas máximas. Ele disse: eu irei, porque Jesus já sabia o que ia acontecer. Eu irei, mas rogarei ao meu Pai que está no céu um outro Consolador, o Consolador prometido, que o homem não terá condições de ver. Ele virá porque eu não consegui ensinar tudo o que poderia, não por falta de conhecimento, mas por uma sabedoria tão grande, porque nós outros não entenderíamos. E que muitos que entendessem, esqueceria. E aí, a segunda revelação termina com o retorno do Cristo, ressurreição e tudo que vem após aquele marco. E na linha do tempo, os homens, nós outros, continuamos pensando: primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto o irmão meu. Uma carga egóica muito grande. Aqueles que não entenderam, que vieram economicamente abastados. Jesus nunca proibiu, mas não entendia que ele tinha que olhar o outro, mas nós outros não entendemos. E o tempo passou, as revoluções, as guerras, mas Jesus tinha dito que enviaria, ou melhor, que rogaria ao Pai um outro Consolador, o Consolador prometido. E nós necessitávamos de entender que a nossa existência é importante, entender mais sobre esse instrumento físico que não entendíamos, entender que nós temos que valorizar esse instrumento físico, entender que organicamente, enquanto as células que nos compõem organicamente nesse corpo psicossomático, enquanto elas estão vivas, nós estamos vivos e com oportunidades. Mas existe um momento em que biologicamente, por uma patologia qualquer, ou por um acidente, não importa, esse corpo físico ele padece, esse corpo físico ele morre biologicamente. Isso acontecia em todos os tempos, mas nós não entendíamos que ligado a esse corpo físico existia um espírito, existe um espírito eterno, imortal, que tem e terá muitas oportunidades através da dádiva maravilhosa da reencarnação. Mas ainda não sabíamos o que era a reencarnação. Alguns de nós, até hoje, entendemos que este corpo físico, ao morrer biologicamente, nós vamos esperar o juízo final. E eis, para se cumprir o que Jesus prometera, reencarna um jovem em Lyon, na França.
reencarna um espírito evoluidíssimo, mas que precisava, em algum momento, despertar para o entendimento maior. O Senhor Rivail. E certa vez, o seu melhor amigo diz: Senhor Rivail, o senhor sabia que as mesas falam? E o Senhor Rivail, como um grande estudioso, que aprendeu em Ivelo, na Suíça, um outro grande mestre, estudando muito o eletromagnetismo, conhecedor de todas as faculdades primárias e secundárias. Nossa, ele disse, não pode. Algo que não tem cérebro, que não pensa, não pode se comunicar. E ele estava certo. Ele estava certo até aquele momento, porque uma mesa não pode se comunicar. Mas ele descarta, provavelmente, um amigo espiritual que todos nós temos, se estivéssemos aqui no encontro ecumênico e questionássemos. Alguém acredita que nós temos um anjo da guarda? Eu acredito. Independente, se católico, eu acredito. E esse anjo da guarda, preparadíssimo, começou provavelmente a influenciar o Senhor Rivail, até que ele aceita e assiste e fica impressionado. Não. Se a mesa responde, tem um efeito inteligente. E começou a estudar. Paramos, que isso é motivo para outra conversa. Mas só nessa cronologia, é por aí que começa a chegar para nós o Consolador prometido. Em 18 de abril de 1857, 57 ou 54? Livro dos Espíritos? 57. 18 de abril de 57. Já muito trabalhado. Chega para nós o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, o Evangelho, a codificação. Mas se pegarmos o Livro dos Espíritos, uma questão que eu estudei muito na pandemia, muito. A questão 459. A questão 459, o Senhor Rivail, já Allan Kardec, sabedor das duas dimensões, sabedor que as duas dimensões se comunicavam e se comunicam hoje. A dimensão material é essa que estamos vivendo. E a espiritual, ele faz uma pergunta ao espírito de verdade. Ele diz assim, uma pergunta inteligente. Nós somos influenciados pelos espíritos? E a pergunta foi fantástica. O espírito verdade, ou espírito de verdade, responde. Sim, muito mais do que vos pensam. Às vezes são eles, os espíritos, seja encarnado ou desencarnado, que dirigem os nossos pensamentos. E aí, meus irmãos, influenciados por uma pleiade de espíritos iluminados, Allan Kardec trabalha e organiza o capítulo 6, o Cristo Consolador, onde logo no início ele vai falar do jugo, vai falar do fardo. O fardo é algo, é a mochila, é um saco, é alguma coisa pesada no sentido figurado. Mas ali no Evangelho, o fardo é tudo aquilo que nós nos deparamos, é tudo aquilo que nós planejamos lá no mundo espiritual. O fardo são os desequilíbrios, o fardo são as patologias, o fardo é a Covid, o fardo é tudo isso. E às vezes poderíamos pensar, meu Deus, que fardo pesado.
Que fardo pesado. Mas Jesus diz que o jugo é leve. Então, ele nos convida naquele momento para entendermos que em todas as etapas da nossa existência, de forma planejada, o Pai Celestial colocou do nosso de lado um consultor espiritual. Um consultor espiritual. O nosso anjo da guarda. Que muitas vezes esquecemos de falar com ele. O meu chama-se João. Certa vez a minha filha falando em Ananuel, muitos anos. E Ananuel é o seu novo namorado? Não, pai, é o meu anjo da guarda. Meu anjo da guarda. Poxa. E eu não conhecia o meu sogro. Eu ouvi andar assim, passar na minha rua. Depois, quando eu comecei a namorar com a minha esposa, que eu conhecia, era seu João, meu sogro, uma pessoa fantástica. E em algum momento eu chamei ele de João. O sogro a gente bota o Senhor, né? Eu não coloco, eu falo João como meu amigo espiritual. E este amigo espiritual todos nós temos, para nos mostrar que o jugo é leve, para nos mostrar que Jesus dá todas as oportunidades, e ele sabendo que às vezes vamos entender que aquele fardo é mais pesado, ele diz: vinde a mim todos vós, que estáis cansados, fadigados, eu vou dizer ansiosos. E a ansiedade é muito interessante nós estudarmos psicologicamente. Nós temos que ser ansiosos. Tem uma régua de 0 a 100, por exemplo, ser 50, didaticamente. Mas quando esta ansiedade, ela, por motivos adversos, o medo da Covid, o medo da chikungunya, o medo dos cenários adversos, você vai tornando-se ansioso, no limite superior. Estaríamos a um passo do limite inferior da depressão, da doença do século. Mas nós temos que regular. E Jesus, com toda a sua grandeza, ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fadigados, que eu vos aliviarei. Jesus, em nenhum momento, ele pegou o fardo do outro e carregou. Jesus sempre foi também um psicólogo. O psicólogo escuta. Ele tem mais ou menos qual o direcionamento para aquele cliente, mas ele não diz. Ele dá caminhos, dá alternativas e ensina. Nós outros tomarmos decisão. Jesus fazia assim. Jesus sempre fez assim. E este Consolador prometido, neste capítulo, ele fala da miséria, fala do negativismo, fala dos desequilíbrios psicológicos, fala dos clichês psicológicos que nós temos no nosso subconsciente, mas ele diz que nós, se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderemos dizer: transporta-te, montanha, e a montanha se transportará. Quando Jesus falou isso à época, ele também, como um grande pedagogo, ele falava dando os exemplos para nós outros que lá estávamos. Agricultores, pescadores, olhavam o relevo. Então, ele trazia a informação na maior simplicidade. Porque ele, inclusive, tão grande que foi, se fez pequeno para fazer os outros grandes. Olhemos a história. E Jesus de Nazaré, sabendo que todos nós necessitávamos de uma crença, necessitávamos de uma doutrina, necessitávamos de saber o que não sabíamos à época. Ele sabia que nós precisaríamos entender que muito do que acontece conosco hoje
nós encontramos no Evangelho nas causas anteriores das nossas aflições. E se nós tivermos o norte, sabendo a trajetória que vem, sabendo que nós não morremos e acaba tudo, entendendo que apenas o corpo físico padece e que a vida continua, a gente precisa da fé no futuro. Da fé no futuro. E eis que surge o advento do Espírito de verdade. Ah, que maravilha, meus irmãos. Ah, que maravilha. Precisamos ler esse capítulo. Eu, como jardineiro de almas, abre aspas. O que é que um jardineiro bom faz com as plantas? Ele tira as ervas daninhas, ele limpa, ele aduba, ele tira as folhinhas secas, ele cuida da plantinha para que a planta cresça, coloque rosas, flores, fique bonita. E esse jardineiro, que é Jesus, ele também faz tudo para cuidar de nós. O Espírito de verdade fala nos itens 6, 7 e 8 do capítulo 6, mostrando-nos que ele está presente. E aí a gente começa a entender que na forma evolutiva de todos nós, se Jesus de Nazaré viesse de novo como ser, ele não conseguiria trabalhar em todos nós para trazer o Evangelho, porque nós outros não entenderíamos, como até hoje muitos não entendem. Aí ele diz assim, que foi trazido para nós algo que nós não vemos, que é a doutrina espírita, mas sentimos, podemos aprender com ela, é ela que vai nos consolar, que vai nos esclarecer. Um grande amigo perdeu um ente muito querido. E ele ligou e disse, Jarbas, eu perdi o meu irmão. E aí? Eu devo acreditar que no juízo final ele vai ser salvo? Eu disse, fulano, por quê? Porque ele é tão bom, ele foi tão bom. Começou a narrar, mas quando será o juízo final? Aí eu olhei ali e vi uma oportunidade de falar de espiritualização, porque não era adequado falar de espiritismo, até pelo credo religioso. E começamos a trabalhar na espiritualização. E é interessante, queridos irmãos, que a dor orgânica, a dor psíquica, a dor emocional, muitas vezes é a porta de entrada para adentrarmos a uma religião. Seja a doutrina espírita, seja a religião católica, seja a religião evangélica, não importa. A dor grande precisa de consolo. A dor grande precisa que a gente comece a entender a divindade. E aí, meus irmãos, na doutrina dos espíritos, a gente começa a ver, começa a entender, principalmente aqueles que participam das reuniões mediúnicas, onde a caridade, como diz Paulo, ele nos ensinou que a caridade é o amor em movimento. O capítulo 13 do Evangelho, dar com a mão para que a outra não veja, né? E aí, pensemos bem, quando a gente se prepara para uma mediúnica, você não tem ideia de quem você vai acolher, não tem ideia, e você acolhe irmãos nossos, que às vezes precisa até remorrer, porque não entenderam que desencarnaram. Irmãos nossos que vêm blasfemando, que não acreditam em Jesus. E aí, na função
do dialogador, do terapeuta, ele começa a trabalhar, mostrando o Evangelho do Cristo. E esse Cristo Consolador, meus irmãos, ele está disponível para todos nós. Jesus de Nazaré está disponível. Eu gosto sempre de colocar em todas as oportunidades. Hoje, tanto necessitamos de um sistema de saúde, privado, público. Por exemplo, no dia 10, eu senti a garganta um pouco arranhando, no dia 11 piorou, no dia 12 eu fui a uma consulta, testei positivo, estou com Covid. Aí eu vinha dirigindo, disse, meu Deus, eu estou com Covid, eu temia muito. Mas graças a Deus eu estou imunizado. O sistema imunológico está forte. Eu tomei duas vacinas e um reforço. É assim, meus irmãos. O nosso sistema de imunidade, nosso sistema imunológico, a gente pode comparar assim, eu gosto de falar isso, é um quartel. Eu tenho 1 milhão de soldadinhos para combater o inimigo. Um quartel. Tomei a vacina. Eu passei a ter 2 milhões, passei a ter 3, outros 5, outros 10 milhões. E quando o invasor entra, que é o vírus, eles atacam. E aí a gente tem que agradecer a Deus. Meu Deus, muito obrigado, meu Deus. E aí, na segunda-feira, Diana e Mariana testaram positivo. Cada um no quarto. E aí ficou a minha santinha, como eu digo, que é a minha esposa, tomando conta de todos nós. A pessoa que ajuda não poderia ir logo, claro. E aí a gente comprou os kits do antígeno. Na segunda ela também fez, deu negativo. Na terça negativo, fizemos um critério. Foi bem estruturado. Se eu estou com sintoma, faço o antígeno, que é fácil, e dá negativo, vamos fazer o RT. Se eu não tenho sintomas, faço o antígeno, que é o teste rápido, eu não estou. E se eu estou com sintoma, deu positivo, eu estou. E se eu não estou com sintoma, deu positivo, eu estou. A gente fez assim. Aí quando foi 13, 14, dia 15, Graça estava com sintomas. Aí vamos fazer o RT-PCR. Aí ela deu positivo também. Aí ficamos 4. A minha outra filha já tinha tido, estava na casa dela. E aí, Graça que estava nos servindo, eu já estava um pouco melhor, digo, não, agora eu vou servir. E aí fomos, e passamos. Mas por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Porque Deus, nosso Pai Celestial, Ele ajudou através da espiritualidade para que os nossos irmãos médicos da saúde, a quem todos os dias eu coloco nas minhas orações, rogando por eles todos, em todos os tempos, estavam à frente. E os cientistas que trabalharam, o pessoal de farmácia, os médicos pesquisadores, independente do que se fala, desenvolveram a vacina. E claro que tem o dedo de Deus. Claro. E o Cristo Consolador, meus irmãos, continua dando exemplo a nós. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fadigados. Então eu fiz a consulta, mas todos não têm um plano de saúde. Quando a gente olha a população, todos não podem pagar a consulta. Mas tem um sistema de saúde, o SUS. Mas nós podemos fazer uma outra consulta para todas as doenças, para as doenças psicológicas, para os desequilíbrios. A gente pode fazer uma consulta com o médico dos médicos, Jesus. A gente se recolhe, faz uma prece.
apesar da assertiva de Jesus, quando ele disse que quando 2 ou mais estiverem reunidos, ele se faria presente, aí foi para mostrar fraternidade. Mas quando estamos sós, esvaziamos a nossa mente, elevamos os nossos pensamentos, um primeiro espírito vibra. Quem é? O nosso anjo da guarda. Vibra, vibra, vibra. E na hora em que estamos colocando, expandindo a nossa mente, espírito, a mente ligada ao espírito, expandindo, rogando, aí a gente fala com Jesus. Jesus de Nazaré, irmão maior, eu estou passando por isso, por isso, por isso. E vai narrando. Você faz uma autoanamnese. Aquela conversa com o médico que a gente vai dizendo, e o bom médico vai perguntando para fazer um pré-diagnóstico, né? A gente vai falando, vai falando, vai falando. E automaticamente os tutelares de Jesus, os espíritos abnegados que nos escutam, eles chegam, dá um passe. E quando a gente termina de falar, com a fé raciocinada, Jesus, ele faz assim, didaticamente. Ele pega uma folhinha e coloca para meu irmão Leônidas. Me pergunta, para meu irmão Leônidas. Uso contínuo. Quando na prescrição tem uso contínuo, é para você tomar sempre, até segunda ordem médica. Uso contínuo. Tenha muita paciência. 2, aprenda a resignação, que é você acreditar, você não blasfemar porque você pegou Covid e o seu vizinho, que você de forma equivocada dizia que ele é tão ruim que devia pegar. Não, resignação. 3, aproveite este período. Reavalie as atitudes. Perdoe. Não só 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. 4, seja tolerante. Tolere aquele que lhe grita, aquele que lhe calunia. Leônidas estava com muita dívida, muito doentinho. Aí ele vem, o 6. Reconcilia-te com o teu irmão enquanto estás a caminho. O a caminho não é daqui para minha casa. É essa existência. Toda essa existência. Reconcilia-te. Márcio, nós discutimos tanto, Márcio. Eu te agredi, me perdoa, meu irmão. Se Márcio não quer, eu faço sozinho. E 7, e último, ele olha bem para o Leônidas e vê que o Leônidas precisa de um antibiótico. Precisa de um antibiótico. Tipo um ciprofloxacino. Mas ele não vai passar esse antibiótico. Ele vai dizer assim: ame muito até doer. E embaixo, didaticamente, ele assinaria. Como é que ele assinaria? Jesus. Não. Ele é tão magnânimo que diria: um amigo fraterno. Um amigo fraterno. Então, meus irmãos, Jesus, ele está conosco. E Emmanuel fala do magnetismo pessoal. O magnetismo de Jesus. Jesus era muito completo e é. Então nós podemos sentir. Vamos aproveitar este momento em que estamos reunidos. Primeiro, compreender, ter certeza da sua assertiva, com a fé raciocinada, que Ele está entre nós. Que eu tenho absoluta certeza que muitos estão fazendo oração por um terceiro, por ele mesmo, por um irmão. E se Ele está entre nós, a gente pode pedir.
E o mensageiro da paz, Divaldo Pereira Franco, em várias conferências, ele diz, abre aspas, ipsilite, palavras dele, meus filhos, se vocês pudessem ver o que eu vejo nas palestras sérias, eu vejo muitos irmãos trabalhando, e as palestras de volta em 3.000, 2.000 pessoas, eu vejo muitos irmãos, os tutelares do Senhor, trabalhando. Estes irmãos aplicam a bioenergia que é um passe, mas de forma diferenciada. Eles trabalhando, vai aqui, observa que alguém tem muito mais a dar. Me permita, senhora. E aqui o corpo perispiritual precisa de um pouco de energia e aplica. Isso acontece principalmente quando o padrão vibratório está alto. Naquele momento em que todos nós nos permitimos entender a questão 459 do Livro dos Espíritos. Nós somos influenciados pelos Espíritos, sim, muito mais do que vos pensam, em casa. Hoje eu tenho um compromisso no Williams Crux. Terminei de dizer, o Márcio estava cobrando, né? Puxa, lembra? Ok. Meu Deus. Aquilo que eu estudei me ajuda. Doutor Bezerra, me ajuda. A outra pessoa, meu Deus, hoje eu vou para receber um lenitivo para o meu sogro que está no hospital, e assim muito. Nesta hora, a nossa régua, que representa o nosso padrão vibratório, ela sobe. Ela sobe. E o que é que acontece, meus irmãos, quando estamos felizes, quando estamos pedindo pelo outro, a nossa aura fica um pouquinho azul. Ela se sublime um pouquinho. E outros que lá estão, olham, aqueles que são mais devedores, que estão ali para perturbar. Não vai, acontece alguma coisa. Os simpáticos vibram. E chega a hora de vir. Aqui nós temos quantos? 40? 40, Márcio? 30? Vamos por 30. 26. 20, 26, não importa. Aí nós chegamos, passamos pelaquela porta, o portão, que tem a equipe espiritual lá olhando. O cordão luminoso está aqui. Aí entramos. Eu penso que estou sozinho, mas comigo está 3, eu quero ver para onde ele vai. E talvez tenha 3, meu Deus, puxa. Aí adentramos. Então, se somos 30, o meu anjo e o seu está conosco. Somos 60. Se influenciamos, podemos ser 100. E a partir da hora da leitura edificante, da prece e do poder de emanação de cada um de nós, nós emitimos feixes de luz. Esses feixes sobem proporcional ao nosso padrão vibratório. Proporcional ao padrão vibratório. E os viajores, espíritos abnegados, que precisam de trazer outros irmãos para ouvir e para receber essa energia proveniente de cada um. Trazem comitivas. E aí, meus irmãos, se pudéssemos ter a mediunidade da vidência, esta sala não estaria limitada nessas 4 paredes. Ela se amplia. Nós podemos ser 300, 600, em busca da nossa iluminação, em busca de algo diferente para nos tocar. E a doutrina dos Espíritos, ela nos toca. O Evangelho é uma grande farmácia. Naquele exemplo, nós poderíamos dizer que Jesus estava prescrevendo e Ele mesmo, através do seu Filho amado Jesus, construiu uma grande farmácia. A farmácia divina, que é o Evangelho.
E cada capítulo, cada parte é um fármaco, é um remédio. Lá fala de paciência, de consolador prometido, fala de tantas coisas, são remédios para a nossa alma. E é preciso, meus irmãos, nós precisamos entender o momento atual. Nós precisamos entender a organização dos nossos irmãos que não evoluíram. Eu tenho certeza que aqui tem, no rumo do mundo de regeneração, não tem na livraria? Leiam, leiam. É fantástico, fantástico. Manuel Filomeno de Miranda, no capítulo 1, Clarins Anunciadores. Ele diz, de onde nós estávamos, Filomeno de Miranda é um espírito desencarnado, de onde nós estávamos, a equipe, nós víamos uma vasta, nebulosa, densa, escura, nuvem, produto da emanação de todos nós. E aí, meus irmãos, apenas com bom pensamento, cada um de nós, com os nossos pensamentos, pensando em Jesus, pensando na grandeza do Evangelho, nós formamos uma egrégora. A egrégora é toda emanação mental de cada um de nós. Então a gente está formando a egrégora do William Crookes, da quinta-feira. A egrégora do William Crookes. E essa egrégora, que é a somatória de todas as energias positivas, nós vamos entregar ao governador espiritual das terras brasileiras. E ele vai entregar essa egrégora ao governador espiritual do planeta Terra. E o governador espiritual do planeta Terra, Jesus, vai complementar e rogar ao Pai por todos nós. Aí a gente vai concluindo dizendo, Mestre Jesus, escutai as nossas preces, escutai as nossas preces. Que esta egrégora que formamos possa ir até o leste europeu, tratar os mais doentes, aqueles que esqueceram o Evangelho, aqueles que não se comprazem ainda com a paz. Que esta luz emanada por cada um de nós chegue até o leste europeu, influencie aqueles que tomam decisões, mas que esta luz, meus irmãos, aqui no Brasil, chegue até a Cracolândia para suportar os nossos irmãos que estão na dependência, mas também que essa luz chegue a todos aqueles que ficaram desabrigados pelas chuvas. Que esta luz produzida na noite de hoje possa influenciar todos os políticos, sem dar nomes, para que todos sejam envolvidos para pensar no mundo. E por fim, que este Jesus, que é o nosso irmão maior, que é o guia e modelo espiritual do planeta Terra, derrame sobre o planeta Terra a paz e a luz que tanto necessitamos. Muita paz e muita luz. Queridos amigos, só temos que te agradecer, né, por esta noite maravilhosa, nossos esclarecimentos. Muito obrigada. E agora vamos chamar o nosso querido Roberto para fazer nossa prece final. Lembrando das palavras de Jesus, quando ele disse a todos nós, quando houver tudo nas pessoas reunidas em nome dele, ele estará presente. Confiando, Jesus, na tua presença amiga, na tua mensagem que foi trazida pelo nosso irmão Jarbas, só temos que agradecer. Agradecer os teus ensinamentos, agradecer a oportunidade de poder ouvir aquilo que o Senhor nos ensina
e principalmente, que é o mais difícil, colocar em prática no nosso dia a dia, sempre buscando o nosso crescimento, a nossa elevação espiritual. Sabemos que quando crescemos, aqueles que nos rodeiam crescem junto conosco. Então que possamos nos melhorar e ao melhorarmos, vamos também conseguir melhorar aqueles que estão ao nosso lado. Lembrando todos esses que foram citados pelo nosso irmão Java na sua prece, reforçamos o pedido em benefício da humanidade e pedimos a Deus coragem e disposição para enfrentar as dificuldades que a vida tem dado a cada um de nós. E que ao retornarmos aos nossos lares, possamos encontrar um clima de paz e de harmonia. E enfim, Senhor, abençoe a humanidade e abençoe a todos nós, encarnados e desencarnados, todo mundo, e que a tua luz, Senhor, e a tua paz nos envolva hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, agradecemos mais uma vez, agradecemos a todos vocês, agradecemos a parceria, a audiência de todos que nos assistem pela Rede Brasil Espírita. E agora vamos para a nossa segunda parte dos nossos trabalhos, que é o passe. Nós vamos chamar em seguida que todos possam ficar em silêncio. Obrigada.